O Sucessão Legal Responde de hoje traz uma questão bem interessante. Uma aluna, ela questiona o seguinte: uma sociedade empresária com 2 sócios fez uma alteração contratual há um tempo atrás e um desses sócios se retirou. Essa sociedade permaneceu e permanece unipessoal e já faz mais de um ano que ela está assim. E ela pergunta: o que fazer numa situação dessas, né? Eu considero como essa empresa? Bom, aí a gente tem uma situação que precisa ser regularizada, né? As sociedades, elas têm uma vida transitória quando são reduzidas ao mínimo de um sócio. Então, elas podem permanecer nessa condição por apenas 180 dias, que é o prazo que a lei prevê a recomposição do número mínimo de sócios, para que haja pelo menos 2 sócios. Ou, se não for possível isso, a lei dá a faculdade de transformá-la em EIRELI. Lembrando que para a transformação de EIRELI é um requisito bem específico, que o capital social precisa ser de pelo menos um valor equivalente a 100 salários mínimos. Então, esse é um cenário. Se a sociedade permanece por mais de 180 dias sem fazer nenhuma alteração, sem recompor o número mínimo de sócios e sem ser transformada em EIRELI, a gente tem então uma situação de irregularidade. A junta comercial, interpretando as regras sobre o assunto, ela entende que ela passa a ser tratada como uma sociedade incomum, a sociedade unipessoal que não recompôs o número mínimo de sócios e que não se transformou em EIRELI. O que significa isso? Aquela pessoa do titular das cotas, aquele sócio remanescente que ficou sozinho, ele é responsável ilimitadamente por todas as obrigações societárias. Agora, como que faz isso, né? Estamos numa situação, uma sociedade que já perdura por mais de um ano nessa condição. Qual o caminho a seguir? Se ela continua existindo, praticando atos negociais, o aconselhamento que se faz é que se regularize, né? Que se faça, então, a recomposição do número mínimo de sócios ou que se transforme essa sociedade em EIRELI. Ah, mas aí já está fora do prazo, tem algum problema? O problema vai existir se permanecer assim. Feita essa modificação, feita essa atualização, passando a ter mais de um sócio ou transformando-se em EIRELI, registrando esse ato, ela volta a se tornar uma sociedade regular perante a junta comercial. Então, é esse o caminho a ser seguido, né? Ou se transforma essa sociedade numa EIRELI, ou se recompõe o número mínimo de sócios, ou, como uma última alternativa, se promove a dissolução dela, o encerramento das suas atividades e a paralisação dos seus atos negociais. Mas me parece que não é essa a hipótese da questão que veio para nós hoje. Então ficam aí essas informações para que você possa então se situar e encaminhar esse problema que foi passado para você resolver. É isso. Se você tem gostado desses conteúdos, se você tem achado interessante conhecer esses aspectos sobre planejamento sucessório, questões ligadas a direito societário, direito tributário, direito de família e sucessões e outras áreas do conhecimento que impactam no planejamento sucessório, siga os nossos canais. Passe-nos a sua questão, que teremos a oportunidade de analisá-la aqui no SL Responde.